Quando buscamos na Bíblia orientação sobre a aliança de Deus, sobre a promessa eterna, nós encontramos expressões do tipo aliança eterna, aliança perpétua, aliança de geração a geração. Mas nós também encontramos na Bíblia expressões como a velha aliança, e especialmente no Novo Testamento, a nova aliança. O que será a velha aliança? O que será a nova aliança? Se a aliança de Deus é eterna, quando tratamos de eternidade, não existe nem novo nem velho. Não há relação de tempo quando tratamos de um assunto eterno. E assim, irmãos, parece que a Bíblia, ao tratar de velha aliança e de nova aliança, ela está tratando da mesma aliança. A nova aliança, na verdade, é uma renovação da velha aliança. A mesma aliança feita com Adão e Eva, feita com Noé, com Abraão, com Moisés e também nos tempos de Jeremias, conforme as profecias de Jeremias. Vamos pensar na velha aliança, irmãos. Qual era a característica da velha aliança? A velha aliança não era uma aliança exclusivista, uma aliança feita somente com o povo de Israel para beneficiar o povo de Israel. Sim, na verdade, ela foi feita com o povo de Israel. Mas o objetivo era o objetivo missionário. Lembram? Em ti serão benditas todas as nações. Israel devia servir de exemplo. Israel devia servir de testemunho para que as outras nações vissem e falassem: mas que maravilha que é essa nação, que leis boas que ela tem, como que o povo vive feliz, como que o povo é saudável. Por que acontece isso? Por causa do Deus deles, por causa da relação que eles têm com o seu Deus. E dessa forma, os povos pagãos iam querer conhecer o Deus de Israel. Os objetivos de Deus, ao estabelecer uma aliança com Israel, eram objetivos missionários e globais, universais para todo o mundo. O texto de Isaías, no capítulo 56, nos versos 6 e 7, nós encontramos que, vamos ler, texto 56, versos 6 e 7. Aos estrangeiros que se achegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, veja, o Senhor está falando, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O que o Senhor estava falando aqui? O Senhor estava falando que viriam estrangeiros para amar o seu nome, para oferecer sacrifícios. Os sacrifícios apontavam para Cristo. Ao oferecer sacrifício, o ser humano, a pessoa que estava oferecendo sacrifício, tinha que entender que aquele sacrifício representava um sacrifício superior, que aconteceria para a remissão dos pecados, para a justificação e para a salvação das pessoas. Mas o texto que eu quero salientar aqui que lemos, irmãos, é a última frase do verso 7. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos os povos, ainda que o Senhor tivesse escolhido o povo de Israel. Veja, por favor, comigo o texto na lição de terça-feira, está na página 126. Lá diz assim: a nação hebraica como um todo tinha recebido as promessas da aliança. No entanto, os outros povos não estavam excluídos. Ao contrário, judeus e gentios foram convidados a participar das promessas, mas eles tinham que concordar em entrar naquela aliança. E conclui o parágrafo: hoje não é diferente. A aliança com Deus, irmãos, tanto a velha aliança como a nova aliança, está franqueada a todo ser humano. Mas é preciso concordar com os termos da aliança. Concordar com os termos da aliança quer dizer receber graciosamente a salvação,
o perdão dos pecados, mas também cumprir as normas da aliança, as leis e os estatutos. Mas e a nova aliança, irmãos? Ou o que eu gosto de chamá-la melhor, de aliança renovada. A nova forma de apresentação da aliança. Amanhã nós ainda vamos estudar um pouco mais sobre isso, sobre uma aliança superior. Vamos ver por que ela é superior. Mas vamos ver os termos dessa aliança hoje, irmãos. Veja comigo, por favor, o texto de Romanos, capítulo 3, verso 24. Romanos 3, 24. Lá diz o seguinte: e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que a nova aliança apresenta, irmãos? A nova aliança apresenta um Deus oferecendo salvação. E o que faziam? Como era expressa a antiga aliança ou a velha aliança? Não era Deus buscando as pessoas? Deus buscando para salvar? Vou estabelecer uma aliança com você, vou te salvar, Noé. O Senhor sempre que busca, irmãos, estabelece um plano de salvação. Um plano de salvação. É isso que o Senhor busca. E na nova aliança é assim. Ainda, irmãos, no texto de Hebreus, capítulo 8, verso 12, lá diz o seguinte: pois eu serei misericordioso para com as suas iniquidades e os seus pecados, e de suas iniquidades não mais me lembrarei. Se você olhar lá também em Jeremias 31, 34, o Senhor está falando isso: eu não vou lembrar das iniquidades, eu vou perdoar vocês. Vejam, irmãos, portanto, na nova aliança, na aliança do Novo Testamento, o Senhor está apresentando os mesmos benefícios da aliança antiga. Veja ainda Hebreus 8, 10. Lá diz o seguinte: essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que Deus quer nas alianças, irmãos, seja no formato da aliança antiga ou na nova aliança, é que nós sejamos o seu povo e que ele seja o nosso Deus. Aos judeus foi dado esse privilégio num primeiro momento na história da igreja. Mas veja, irmãos, na época de Jesus, os judeus também foram os primeiros a aceitar o Senhor Jesus Cristo. Lembram-se, a vida de Jesus deu-se na Judéia. A vida de Jesus deu-se entre judeus. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, os primeiros cristãos eram judeus. A eles foi dado esse privilégio. A Bíblia diz lá em Romanos 11, 7, diz assim: eles eram os remanescentes, eles eram um pequeno grupo. Mas lá em Romanos 11 também, irmãos, diz que agora os gentios também aceitaram ao Senhor Jesus. Veja, por favor, Romanos 11, no verso 13. Ou melhor, quero ler com vocês Romanos 11, no verso 24. Se tu fosse cortado do natural contra a natureza, enxertado na oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na própria oliveira. Qual é a oliveira, irmãos? A oliveira é a igreja de Deus. A oliveira é o povo de Deus. E está dizendo assim, que os naturais foram enxertados. Isso quer dizer, os judeus foram enxertados, mas os outros também foram enxertados. E agora, irmãos, judeus e gentios fazem parte da igreja de Deus. Comungam com a nova aliança. Participam da nova aliança. E quero concluir, irmãos, lendo com vocês o texto de Hebreus, no capítulo 9 e no verso 15. Lá diz o seguinte: pois ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da aliança eterna. Quem é o mediador da nova aliança, irmãos? Cristo é o mediador da nova aliança. Por que ele é o mediador da nova aliança? Para que ele é o mediador da nova aliança? Para nos dar uma herança eterna.
somos chamados a receber uma herança eterna, participarmos da aliança eterna de Deus, agora no formato da nova aliança, com a realização do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, para salvar a cada um de nós, para sermos herdeiros. Normalmente, irmãos, os herdeiros são filhos. E se nós somos herdeiros, irmãos, é porque nós somos filhos, filhos de Deus. Filhos de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe para que a gente honre o fato de sermos filhos de Deus, o fato de termos sido chamados para sermos filhos de Deus por conta da justificação em Cristo Jesus. E que nós tenhamos o privilégio, irmãos, de receber essa herança eterna, que já está preparada para cada um de nós, está preparada para os seres humanos que aceitarem o sacrifício do Senhor Jesus. Está preparada desde sempre. O Evangelho eterno, a aliança eterna, a nova aliança. Temos que participar dessa aliança, irmãos. E o Senhor proveu tudo para que a gente participe dessa aliança. Portanto, cabe a nós aceitarmos participar da aliança e sermos eternamente gratos por esse favor imerecido, por essa graça que é participarmos da aliança eterna do Senhor Deus, da aliança da salvação.